Olá, meus amigos, grande abraço a todo mundo que acompanha as nossas postagens. Hoje estamos abrindo espaço para literatura. Vamos com o nosso amigo Edivaldo Arlego, falando um pouco da sua história literária aqui em Pernambuco. Edivaldo, é contigo. Grande abraço. Pois é, Fabinho, o que eu gostaria de falar é começar pelo primeiro livro, que foi Diálogos no Picadeiro da Vida, que é um livro que eu escrevi e tornou-se, vamos dizer assim, o ponto de partida de tudo isso. Esse livro já está com 139 mil exemplares vendidos no mercado. Hoje, ele não me pertence mais porque eu vendi os direitos autorais a uma grande editora de Pernambuco para fazer parte de uma coleção que eles estão fazendo de 14, 16 títulos meus. Dentre eles, esse que é o principal. Esse livro estava dentro do carro que eu fui assaltado e o bandido que me assaltou, uma semana depois escreveu uma carta pedindo perdão, dizendo que havia lido esse livro e no livro tinha encontrado o pai dele. Porque aqui está o pai que todo mundo teve e não sabe. Porque pai é uma árvore tão grande que a gente só sabe a dimensão dele depois que tomba, né? Depois que ele morre, é que meu pai era um gênio. Mas enquanto está vivo, ele atrapalha, ele proíbe, ele faz uma série de coisas para nos podar, mas a gente não compreende. Naturalmente, eu estou dizendo isso generalizando. Há filhos que entendem mais a condição de ser pai do que o próprio pai. Então eu fiquei achando que a carta que ele mandou para mim, pedindo perdão porque eu tinha lido esse livro, poderia servir de apoio para um novo livro que eu fizesse para os pais que tivessem filho envolvido com droga. Aí escrevi o livro, O Assalto. O Assalto conta a história de um rapaz na condição daquele que me assaltou, que diria que era um estudante de jornalismo, que abandonou o curso no último ano e por conta da droga. E envolver-se com um assalto para poder pagar a dívida de droga. Então, eu faço uma história de ficção a partir daí, da descoberta da vida desse rapaz, onde ele é apoiado pelo pai e consegue jogá-lo para o sul. E no sul, ele longe dos traficantes daqui, ele estaria salvo, mas no final ele morre com um tiro de AR-15 na testa, num festival de carnaval lá no Rio de Janeiro. Seria essa bala um tiro, como se costuma dizer, embora de maneira errada, uma bala perdida? E a bala só é perdida quando não atinge nenhum alvo, né? Ela foi feita para matar. E, consequentemente, se acertar em quem não deveria ter acertado, não perdeu a bala, né? A bala foi reaproveitada. Mas costuma-se dizer isso. Então, esse livro, quando ele é adotado nas escolas, eu levo, convido, que o colégio faça o convite, uma pessoa da polícia envolvida com a questão do traficante, um policial civil, naturalmente. Tem muita gente boa nessa área aí, que conhece bem, para poder dar ao pai a estrutura suficiente para lidar com um problema dessa natureza em casa, que pode estar na minha casa, na sua, na casa de qualquer pessoa. Porque o crack, principalmente agora, está sendo uma droga tão séria que eu digo, fazendo um trocadilho, que o crack foi a descoberta que encontraram para acabar com o futebol brasileiro. Porque o crack está acabando com os craques do Brasil. Porque os craques brasileiros vinham de onde? Das camadas mais carentes. E as camadas mais carentes estão cheias de traficantes envolvendo crianças desde cedo e adolescentes principalmente, no trato com a droga. Bom, eu sou professor de história, sou historiador. Ensinei em alguns colégios, em faculdade, e alguns livros meus lidam com esse tema. Por exemplo, Zumbi dos Palmares é um livro recente que eu escrevi procurando mostrar a história
vamos dizer, verdadeira, entre aspas, se me permite, porque escrever a verdade é difícil, mas o mais próximo da verdade possível, de Zumbi dos Palmares. Perfeito? Que é uma figura importante que muitas vezes é usada para outras finalidades. Mas eu nunca trabalhei sozinho. Eu sempre trabalhei acompanhado de uma mulher, no caso a minha esposa, que escrevia também. Eu escrevi um livro, dei de presente a ela, na realidade eu não escrevi, ela foi quem escreveu. Nós fizemos 25 anos de casado e eu dei de presente a ela uma aula passeio no Recife, mostrando a ela a cidade. Ela me devolveu um texto que é: Ei pessoal, vamos conhecer o Recife. É um livro escrito por ela, à luz das informações que eu dei. Então, a partir daí, ela escreveu outros, como esse aqui, para meninos menores, chamado Conhecendo o Recife. E nós sempre trabalhamos juntos. Tivemos 7 filhos legítimos juntos e criamos, por interesse dela, mais 8 dos outros, um total de 15. Hoje eu tenho 16 netos e um casal de bisnetos que mora em Petrolina. Tem mais ainda Nassau, O Homem e o Mito. E tem também a figura de Everaldo Moreira Veras, e escreveu, à luz das informações históricas que eu dei, as batalhas dos Guararapes, a primeira e a segunda. Eu tenho procurado, como escritor voltado para as coisas do Recife, livros como esse, que eu fiz com a minha mulher. Minha mulher fez as fotos e eu fiz o livro. Em 2007 foi criado o Circuito da Poesia, com aquelas estátuas que você vê, e o povo não sabe do que se trata e detrata, destrói as estátuas, agridem. E você só ama o que você conhece, só respeita o que ama. Você não respeita, você não ama, não respeita. Então, eu fiz esse livro, que é eu conversando com os poetas como se eles estivessem vivos. Isso, eu acompanho esse livro, um CD com as vozes desses poetas declamando suas poesias. São vozes não muito bonitas, mas são vozes autênticas, né? Não é a minha voz, é a voz do próprio poeta. Como esse livro é um livro para menino de 2º grau, eu fiz uma coleção com 4 livros, tratando um poeta de cada vez. Manuel Bandeira, Ascenso Ferreira, Carlos Pena Filho e por aí vai. Minha mulher fez um outro livro chamado Olinda, História, Arte e Cultura, e fez um outro para meninos menores chamado Olinda, Conhecendo Olinda, melhor dizendo, semelhante ao que ela fez para o Recife. É um livro que é como se os personagens, é como se o leitor estivesse passeando com os personagens daquilo ali. Uma das coisas que eu me preocupo é com o que se faz com o Recife. E é de ter esse livro de Luiz Maia, jornalista, poeta, uma grande figura humana, de quem me tornei amigo, no qual ele reúne crônicas sobre o uso daquele espaço da Tamarineira que se queria fazer um shopping. Conseguiram. Eu gosto muito de fazer biografias. Eu fiz uma biografia disfarçada, não autorizada, de um personagem da vida real, que é A Força do Amor, que é um relacionamento entre pai e filho, e o pai se torna alcoólatra e o filho consegue tirá-lo, mas aí já não tem mais jeito, porque o fígado dele já estava deteriorado. Cuidando da vida das grandes personalidades, fiz um livro e um CD, um DVD, com a vida e a obra de Luiz Gonzaga. Eu chamei de Luiz Gonzaga, o centenário do Rei do Baião. Luiz Gonzaga foi, na minha maneira de ver, uma das figuras mais importantes da história do Brasil, ou pelo menos do Nordeste. Porque ele consegue, com o jeito dele, com a maneira de ele
abordar, falar para nós de coisas que muitos sociólogos não conseguiram. É natural que a mão da cozinheira tem cheiro de alho. Ele tinha cheiro de polvo nas suas músicas, né? No Encontro de Sanfoneiro, que é um movimento que existe anualmente, promovido por um amigo meu, Marcos Veloso, perto da Chesf, tem um restaurante, eu escrevi esse livro, que é uma entrevista que eu fiz com os 50 sanfoneiros que participaram desse encontro. Eles estão relacionados em ordem alfabética. Escrevi muito sobre o Recife, escrevi Recife Traços do Passado, escrevi um livro que me deu uma comenda, e uma série de outras coisas mais. É um livro marcante. E me entregava a situação do Recife. Então, falava-nos do Estelita, salvar a Estelita. De quem? De quê? A ideia que se tem é que o Recife devia ser um fóssil vivo. Não pode ser assim. A gente não tem dinheiro para manter os prédios que existem no Recife. Se preserve alguns prédios, até aceito, mas todo um bairro, o bairro de São José, o bairro da Boa Vista, que é o bairro judeu, reserva um lado, o outro deixa aberto para o progresso e para o trânsito das ruas. Estão esclerosando a cidade. Você, para ir ao centro da cidade, é 1 hora, 2 horas. É complicado. Então, eu fiz esse livro, O Recife dos Meus Sonhos, que é uma ficção, na qual o personagem chega ao Recife 30 anos depois de ausente e encontra o Recife completamente diferente do que ele havia deixado. O curioso era que no centro da cidade, no bairro do Recife, havia um oceanário. Esse oceanário foi projetado pelo filho de um amigo meu, um escritor, Luiz Gonzaga Lopes, e ele deu esse projeto ao prefeito, não vou dizer o nome, que eu acho que não devo nem dizer, porque fiquei aborrecido com aquela burrice em relação à minha cidade. Mas não era de se esperar muito, porque era um homem de pouca cultura. Mas o resultado é que não deu a menor atenção. Ele pegou o livro, verteu para o inglês, que ele dominava bem inglês, e hoje ele é arquiteto de um dos maiores escritórios dos Estados Unidos. O oceanário foi feito. Fortaleza tem um oceanário, Recife não tem. Por quê? Me explique. Falta. Agora o prefeito, o atual, limpa quando assume a prefeitura, vai limpar o canal do Arruda, nas próprias mãos. Isso é coisa de criança. Isso não é função de prefeito. Não é? Ele fez um trabalho recentemente, ele não tem culpa, porque ele não é político, ele é um administrador bom, mas político é diferente, político tem sentimento, o administrador não tem, vê números só. Então ele pega um drone e faz uma revoada sobre a cidade e aumenta os impostos em 300% em alguns casos. Certo, tinha muita gente que fez sua puxadinha, tal, não sei o que. Agora, está fazendo medição de telhado e não de construção, de área construída. A camada faz um galinheiro e uma casa de galinha. Está pagando, porque está telhado. Por que não pega esse mesmo drone e passa nas ruas e vê os buracos que estão precisando ser tapados? Devia fazer isso. Se ele fosse um prefeito, com vocação política, faria isso. Eu espero que ele aprenda a ser prefeito. Espero. Uma das coisas mais difíceis que eu acho num livro é a capa. A capa é fundamental, a capa vende. E de todas as capas que eu fiz, sempre tem alguma coisa a ver com o texto. Nesse livro aqui, que eu chamo o Livro da Minha Morte, eu faço na capa um garoto botando o lixo por baixo do tapete que é o mar.
Deus abre uma brecha no céu e vê o errado e manda um bocado de raio na cabeça dele. Naturalmente ele com medo tenta se defender. Aí vira o livro ao contrário, vê o que acontece. Deus continua olhando. Você não foge dos olhos de Deus. Não é? Isso é um quadro de Salvador Dalí. Isso é um quadro de Salvador Dalí. Na música Finito, pelo Salgado Guilherme Fenelon, Guilherme era meu pai. E eu era um menino pobre que minha mãe investia muito em mim na educação e botou para estar no Salesiano. Meus colegas eram todos ricos, pelo menos assim eu pensava, não era verdade. E no dia dos pais, eu teria que levar meu pai para apresentar os colegas. Eu perdi o convite, propositalmente, para não ter que mostrar aos meus colegas quem era meu pai. E no dia da festa, todos os meninos com seus pais, alguns já separados em grupos, o colégio se divide em grupos, né? E meu pai não estava na festa. Eu ajudei na missa para ninguém ver que eu estava sozinho, porque cada menino assistia a missa ao lado do pai. E eu fui ajudar a missa. Eu estando junto do padre, ninguém percebia que eu estava sem meu pai. Será que ele é filho de chocadeira? Poderiam pensar. E o fato é que, quando terminou a missa, os meninos se juntaram no pátio, cada um com os seus pais, e eu, sem ninguém, corri para o teatro onde seria apresentada uma festa, uma peça. E, quando eu vou chegando perto, estava sendo tocado ao piano La Comparsita. Pelo toque eu achei aquilo estranho. Cheguei perto, nada mais é do que meu pai, que tinha acabado de afinar o piano e estava repassando para ver se estava tudo em ordem. E em redor dele estavam figuras importantes, mais tarde se tornaram importantes. Não vou dizer o nome, e os pais dele, que vieram do sertão, de um deles que veio do sertão, não estava com o filho, ele estava com meu pai. Aí eu cheguei por trás do velho, sem que ele me visse, aí apresentei ele a meus colegas. Esse aqui é meu pai, meu herói, foi o título que eu dei ao livro. Ele era carnavalesco e na época da guerra houve a crise do aço e ele afinava pianos e não tinha aço para as cordas do piano. Ele descobriu que na virola do pneu tinha aço que servia para fazer as cordas e o resultado é que ele passou a usar as cordas. E com isso ele se aproximou de Nelson Ferreira e tornou-se amigo de Nelson. Eu fui guia de cego. O professor Júlio do Carmo, irmão da minha professora, não sabia andar, embora fosse um dos 10 cegos mais ilustres do mundo. Foi o primeiro trabalho que eu escrevi, eu tinha 12 anos, e escrevi a biografia dele. Está ditada pelo próprio, né? E o resultado é que eu fiquei começando a escrever aos 12 anos de idade. Mas o fato é que o professor Júlio foi uma figura muito importante na minha vida. E ele pediu, ele era músico, compositor, e pediu para Nelson Ferreira gravar no campo a música dele. E ele não gravou. Aí ele, sabendo que meu pai era amigo de Nelson, pediu a meu pai que falasse para Nelson fazer a gravação. Nelson não fez. Disse a papai: se você quiser ser meu amigo, acabe com amizade com aquele cego. Porque ele não é flor que se cheire. Ele me agrediu aqui no meu escritório. Realmente ele fez umas agressões, como se Nelson tivesse a obrigação de gravar. Mas isso faz parte da coisa, né? Mas o fato é que, em função disso, Nelson tinha dito a meu pai, à minha frente, que quando fizesse uma música bonita, iria homenageá-lo. Meu pai era presidente de Camelo de Ouro e foi sócio do Pavão Dourado. Eram duas agremiações rivais que ficavam na Avenida Caxangara e no Cordeiro. Ainda alcancei essas duas agremiações.
eram blocos de carnaval. E o fato é que, quando ele deu a declaração para o Museu da Imagem do Som, ele disse que a homenagem era para outra pessoa, não é? Por sinal, era primo de papai, Guilherme Araújo. Araújo, Marques da Silva, são famílias que vieram da Paraíba. Ele era primo de meu pai. Como que vale é o que está escrito, meu pai perdeu essa homenagem. Mas, para mim, continua, quando ouço aquela música, eu lembro da promessa que Nelson fez. Nunca escrevi isso porque Nelson é um ícone e, como tal, deve ser respeitado. Dentro do campo da história, eu escrevi Os Holandeses no Nordeste, que é um relato da história de Pernambuco. O Brasil nasceu aqui, se costuma dizer, e é verdade. A semelhança que existe entre Rio Grande do Sul e Pernambuco é muito grande, historicamente. Pernambuco lutando contra a invasão holandesa e o gaúcho lutando contra aquelas refregas que existiam por lá e terminaram por marcar os limites. Eu gostaria de encerrar, se me permitem, lembrando, não encerrar, mas não falar isso aqui. Eu tive um amigo cujo filho dirige atualmente a TV Universitária, José Mário Austragésimo. O pai dele, José Mário, melhor, J. Austragésimo, tinha um programa sensacional, que deixava todos nós sem dormir. Até a gente grande tinha dificuldade de dormir quando ouvia a música característica do programa, que era Mistérios do Além. As pessoas mandavam para ele histórias vivenciadas de fantasma e ele radioteatralizava com Carmen Tovar, com Hugo Martins, sonoplastia de Hugo Martins e muitos outros personagens do nosso rádio teatro. Eu fiz esse livro e Zé Mário reuniu o pessoal da antiga e gravou um disco sobre um programa escrito pelo próprio Zé Mário. Eu escrevi um livro chamado O Último Farol, que é esse aqui. Como eu disse anteriormente, meus livros começam geralmente na capa. Esse livro trata do relacionamento pai e filho. Tem pais que são como faróis, alumínio ao largo, mas em redor dele não tem luz. Você observa o farol aqui, como está, em redor dele tudo escuro. Quantos pais saem para trabalhar, educam os filhos dos outros, professores que são, psicólogos, e esquecem dos de casa? Quantos? E esse livro eu fiz com a ideia de homenagear minha esposa por ocasião dos nossos 53 anos de casado. Infelizmente, ela morreu 7 dias antes. Eu lancei esse livro na missa de 7º dia. A tiragem foi curta, porque o objetivo era só esse. Eu não sou espírita, sou católico, praticante. E sonho com ela 3 meses, 4 meses depois, dizendo que havia deixado 2 livros prontos no computador dela. Eu sabia a senha, fui lá, abri e estavam 2 livros. Amor Eterno e Amor Sem Fim. O Amor Eterno está aqui, o Amor Sem Fim esgotou. Só tem um exemplar que não está aqui. Esses 2 livros, são pensamentos meus que ela os interpretou um a um. São 320 pensamentos. Ela dizia que eu deveria explicar certos pensamentos importantes que as pessoas leem e acham graça. Por exemplo, ao lado de um homem de sucesso tem uma grande mulher, ao lado de um fracassado tem pelo menos 2. Quem ouve isso ri. Mas isso é uma coisa séria. Você não pode servir a 2 senhores? Como servir a 2 senhoras que são mais exigentes e mais merecedoras? Dizia ela. E ela estava certa. Então ela fez isso, pegou
os pensamentos que eu dizia, por exemplo, entregar-se à bebida e ao abandono para fugir das desventuras, jogar-se a desventuras ainda maiores. Então ela interpreta essa frase, esse pensamento, à maneira dela, ora como psicóloga, ora como pedagoga, ora como socióloga, pelas formações que ela tinha. Ela se espraiou no conhecimento. Eu tentei me aprofundar. A vida de minha mulher foi uma vida muito bonita mesmo, digna de ser contada, não para ser copiada, porque ninguém pode copiar a vida de ninguém, mas ela teve uma vida muito bonita. Eu era noivo de duas moças, uma rica e uma pobre. A pobre era ela. A rica, por conselho de mamãe, que alegava, perguntei a ela qual das duas eu devia noivar. Ela disse, eu quero conhecer a moça, mas antes faça uma viagem. Eu fiz uma viagem para São Paulo, passei 26 dias fora, e quando eu cheguei, perguntei a ela. Ela disse, de quem você sentiu saudade? Eu disse, das duas. Não, mas qual sentiu mais? Eu disse, da pobre. Você está vendo a rica com os olhos, está olhando o dinheiro dela. Está querendo dar o golpe do baú. Ela disse isso brincando, né? Mas eu quero ver as moças. Aí eu trouxe no domingo uma, no domingo a outra. Aí perguntei na segunda-feira a ela a opinião. Ela disse, olha, são duas moças maravilhosas. Qualquer uma das duas vai fazer você feliz. Entretanto, se você casar com a rica, dentro de pouco tempo, ela vai perceber que não fez um bom negócio no casamento. Porque você não vai poder dar um pirão tão grosso quanto o pai dela dá. Ao passo que a outra ganha meio salário mínimo como atendente de dentista, não tem pai nem mãe, não só vai ganhar 24 vezes mais do que ganha hoje, como vai ganhar um pai e uma mãe que sonha seu pai. Ela era órfã de pai e mãe. E foi o que aconteceu. Meu pai morreu no colo dela. Ia para o cinema com ela. E uma pessoa que ontem, na missa de 4 anos de falecimento dela, estavam todos nós, minhas filhas evangélicas, na missa, minhas netas, comigo, as que moram aqui no Recife, né? Comigo. É realmente uma coisa que não posso dizer que ela se foi. Em cada recanto da minha casa, ela está presente. Eu continuo sem ter coragem de botar uma substituta, embora precise, porque a solidão é terrível. O homem não é um animal, é um animal social. E viver solitário é ruim. Em todo sentido. Até a Bíblia diz, né, que o homem precisa de uma companheira. Agora é difícil você, quando tem um parâmetro bom ou ruim, não tomar como referência. E o dela era bom. Bom, então eu resolvi escrever a história de vida dela, que é Vitória. Eu botei não o nome dela, que é Marileide, mas botei Vitória, porque era realmente uma mulher vitoriosa em todo sentido. Conseguiu me vencer. Ela, filha de pais de família tradicional, de descendência portuguesa. Pai dela, a mãe dela adoeceu de parto dela. Com 7 anos ela perdeu a mãe. E com 12 anos perdeu o pai, que se entregou à bebida por conta da segunda esposa, que não cuidava bem da filha, minha mulher. E ele morreu no colo dela. Ela ainda não era moça ainda, e ele teve um edema pulmonar e vomitou sangue no colo dela. E o sangue dela misturou-se ao dele. Um susto, provavelmente. Então, daí eu conto a história de vida dela, até quando me conhece, e a gente vai casar e ter uma família a ponto de a gente criar 8 filhos hoje, além dos 7 que geramos. E ter uma relação
Eu, quando me casei com ela, só tinha o ginásio incompleto e ela só tinha o primário. Ela me forçou a terminar o ginásio, me forçou a fazer contabilidade, eu fiz, me forçou a fazer faculdade, eu fiz, depois pós-graduação e outras coisas mais. Aí ela disse, agora sou eu. Valeu, Edivaldo. Grande abraço a você, parabéns pelo seu trabalho. Em breve a gente volta com mais uma postagem especial para você. Grande abraço. Até a próxima.